Fala aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Muito frio aí? Aqui frio pra caramba, gente. Hoje é dia de estar respondendo as perguntas dos inscritos. Sejam perguntas muito antigas, sejam perguntas mais atuais. O importante é que são perguntas que às vezes várias pessoas têm. E hoje eu vou responder algumas aqui, tá? Antes de ir para o vídeo, eu já vou pedir para você curtir esse canal, se inscrever nesse canal e acompanhar a gente aí, tá? Tem bastante assunto vindo pela frente aí, tá bom? Mas vamos começar a responder as perguntas aqui dos nossos inscritos, tá? Primeira pergunta veio aqui do Daniel Fraga, tá? Daniel Fraga 9617. Ele pergunta para mim assim: a T1 Q24, eu consigo ligar uma guitarra em estéreo? E, Daniel, consegue. A T1, ela tem a saída L e a saída R, tá? E tem a entrada R e a entrada L. Então, você saindo de uma pedaleira, por exemplo, que tenha também outputs LR e conectando no LR da sua interface, lá atrás vai ter a saída LR. E você pode ligar, por exemplo, em dois amplificadores, tá? Ou então você pode usar dois canais da mesa de som, né, jogando um pão para cada lado, e o som da sua guitarra vai ficar em estéreo, sim, tá bom? Dentro da DAW de gravação, automaticamente ela já vai funcionar em estéreo, se você estiver soltando a guitarra em estéreo. Então, assim, não tem problema nenhum com relação à guitarra em estéreo na T1 Q24. A próxima pergunta vem aqui do Músicas Piano Teclado do Popula 4159. Ele fala: amigo, estou em dúvida, qual comprar, a Q24 ou a Q26? Tem vídeos no YouTube de teste da Q26 e ela tem mais ruído do que a Q24 no noise gate. Qual entrega a melhor qualidade de áudio gravado na câmera do celular, Android e via USB? Quero gravar vídeos. Ele quer gravar vídeos dele mesmo tocando um teclado profissional. Bom, uma notícia para vocês é que eu acabei de comprar uma Q26, deve estar chegando hoje aqui em casa, então provavelmente na quinta-feira nós já vamos ter um vídeo de unboxing dela, né? E já vamos fazer vídeo de configuração e já vamos fazer teste nela, né? Depois eu conto para vocês o motivo porque eu comprei mais uma, já que eu tenho aqui a Q24, porque eu quis a Q26 também. E aí eu vou poder responder essas perguntas, se ela é mais ruidenta, se ela é mais tecnológica. Com relação ao som, pelo que ela promete, ela deve ser melhor, porque ela chega a 32 bits e essa aqui chega a 24 bits, né? Prefiro esperar chegar a minha hoje, eu testo ela até quinta-feira, e quinta-feira a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Valeu! Essa pergunta aqui eu não marquei o nome de quem veio, mas é uma pergunta a respeito de um Valve State 65R, tá? Ele fala que o amplificador dele, o Valve State VS65R, já colocou ele em vários apuros. Lembrando que a rede elétrica brasileira não nos ajuda, né? Ele sempre está tendo problema. No caso dele, ele teve problemas com os transformador queimando, resistores, transistores que superaqueceram, danos nas trilhas da placa, problemas com reverb de mola. Parece que ele disse que parece que o projeto não foi bem feito, mas ele não é uma coisa que pode ter acontecido só com ele, né? Bom, eu tive vários amplificadores da Valve State. Eu tive o Valve State com dois alto-falantes de 100 watts, com dois alto-falantes de 12 polegadas, que eram feitos pela Eminence. Eu tive o Valve State, acho que é 30, de 30 watts, com alto-falantes da Celestion. Tive o 65, que foi esse aí que eu fiz o review deles. Eu não tive problema em nenhum deles, tá? O único problema que eu tive com o Valve State foi quando eu precisei trocar as válvulas, né? Porque eu tive um Valve State que a válvula dele já estava começando a falhar, né?
e ele estava com a válvula original que tinha vindo nele, né? E os técnicos, para quando eu levava para os técnicos, as técnicas falavam, puxa vida, não temos válvula para colocar no lugar, porque essa válvula é muito boa em comparação com as que se fabricam hoje, né? E por fim, ninguém quis fazer o serviço de trocar a válvula, que é um negócio super simples, né? Bom, acabei eu pesquisando, eu mesmo comprando a válvula, e eu troquei a válvula dele, do pré dele, e resolveu, né? A pessoa às vezes é muito detalhista com questão de som, né? Mas a hora que você bota em cima do palco e solta o som para a galera que está ouvindo, para uma casa que seja com 200 pessoas, com 800 pessoas ou com 1000 pessoas, quer dizer, detalhes de som ali não vão aparecer, né? Pode aparecer no estúdio em casa, no quarto, mas assim, tocando ao vivo, não. Eu, particularmente, acho um amplificador maravilhoso, o Valve State seria uma das minhas 3 opções de amplificadores para ter em casa, tá bom? Uma pergunta aqui que também tem a ver com amplificadores e pedais. O Júnior F87 fala que está montando um set só com pedais da Boss, tá? E ele está de olho no Amp, que provavelmente é o Valve State também. E ele está de olho também no PIV, Studio Pro ou Bandit. Bom, primeiro que ele já está começando com os pedais da Boss, são excelentes pedais, preço... Cara, a gente vê o pessoal falando do custo-benefício de pedais chineses, meu, dá para comparar com o Boss, né? Nem custo, nem benefício. Tem pedal da Boss dos anos 70 andando por aí ainda, né? Dos anos 80 andando por aí ainda, funcionando, todo enferrujado, e o bicho vai lá e cumpre a missão dele, né? Às vezes sem ter feito nenhuma manutenção. Então, Boss é Boss. Se você está começando com Boss, você está começando já muito bem, não tem discussão, tá? Com relação ao amplificador, entre o Valve Stage e o PIV Bandit, aí eu vou ser sincero para você, o meu coração bate mais forte pelo PIV Bandit, tá? Por quê? Porque eu acho que o PIV Bandit ele responde nos sons cleans melhor do que responde o Marshall, tá? E eu acho que ele, como plataforma de pedais, né, para você usar pedais para empurrar ele para distorção, ele tem um som fenomenal. Eu não me esqueço de uma vez em que eu fui para um ensaio de uma banda, e naquela época eu estava fazendo troca, então eu tinha vendido muito pedal, eu estava sem pedal nenhum. Na verdade, o único pedal que eu tinha era um Zoom MG50, sabe aqueles pedalzinho pequenininho da MG50 cinza, que tem vários efeitos, que agora virou moda, mas que naquela época praticamente era o único stomp que tinha, né, no mercado. E eu falei, eu vou levar isso aqui para ensaiar, porque eu não tenho outro. E tinha um amplificador PIV Bandit. Foi o melhor som drive de guitarra que eu tirei na minha vida naquele ensaio. Só com essas duas pecinhas, tá? Com todas as dificuldades que eu tive para trocar os presets do pedal, meu... Mas foi assim, fantástico. O pedal da Zoom respondeu muito bem e o amplificador PIV respondeu muito bem. E você vai fazer com pedais Boss que também vão responder muito bem no PIV. Então, se eu tivesse que escolher agora, para um kit de pedal Boss, eu iria de PIV Bandit. Outra pergunta aí do Ailton A5396. Posso utilizar esta pedaleira no amplificador Marshall COD 50? Ele está referindo a Mower GE200. Eu fiz o review dela e ele está perguntando se ele pode conectar essa pedaleira no COD. A minha resposta para ele foi a seguinte: se você vai gastar R$2.000 aproximadamente para comprar uma Mower GE200 para instalar num COD, você pode estar desprezando os efeitos que o COD tem, superestimando os efeitos da GE200. Eu acho que o COD, ele é um amplificador que ele já vem com uma pedaleira dentro dele embutida, que não é ruim, ela é muito boa, tá? Não é uma coisa que tem milhares de opções, né, de efeitos, mas ele já vem com alguns efeitos ali que a gente consegue programar dentro de um princípio minimalista, né?
E talvez o problema do COD, né, se você não tá satisfeito com os efeitos dele, não esteja em inserir outra pedaleira nele, tá? Esteja sim no alto-falante dele, tá? Que eu acho que é o ponto fraco do COD. E com o preço de uma pedaleira GE200, antes de fazer esse investimento numa GE200, eu sinceramente investiria num bom alto-falante FR para o seu COD, para que ele reproduzisse os amplificadores e os gabinetes Marshalls que ele tem como simulado lá dentro, com a melhor qualidade possível, tá? E aí você junta com os efeitos que ele tem e você vai ter um amplificador fantástico, tá? Fantástico, fantástico mesmo. Então, vale a pena pensar nisso. Agora, dá para juntar? Dá para me pegar a GE e colocar junto com o COD 50? Não tem nada que impeça, é questão de gosto, experimentação, tá? Você tem uma gama maior de efeitos e maiores possibilidades, tá? Mas é muito importante você tentar entender o motivo pelo qual você está querendo fazer isso. Se é porque você não está satisfeito com os efeitos do COD, eu talvez acho que se você trocar o alto-falante do COD, você tem vai ter uma nova vida, seu COD vai reviver de uma maneira diferente, tá? Mas pode juntar, a opção de ter uma pedaleira separada também é uma ótima opção, né? Para um dia que você quiser tocar e não precisa levar um amplificador, você leva a pedaleira, tranquilo. Então, depende da sua necessidade e do seu uso, tá bom? Uma outra pergunta aqui, essa não tem a ver com guitarra, mas é interessante para a gente saber também. O Ricardo Pereira, J2L, ele me pergunta se a T1Q24 é bom para usar com Contact. Para quem não conhece, o Contact ele é um software, um plugin para teclado, né? Então ele simula vários sons de teclados e vários efeitos sonoros, você usando um teclado que seja controlador MIDI, né? Então você pode agregar sons nele. É como uma pedaleira de guitarrista, né? Só que ele altera o som do teclado, né? Ele está perguntando se essa aí é legal. O que tecladista faz muitas vezes, ele vai para tocar no show, ele leva um notebook, tá? O Contact instalado nesse notebook e ele trabalha com os timbres, ao invés dos timbres que vêm já no próprio teclado, com os timbres do Contact, que são mais numerosos, né? Tem uma quantidade maior de efeitos. A T1Q24 é perfeita para fazer isso. Pode comprar, que é uma interface barata para fazer isso, tá? O único conselho que eu te dou é compre uma fonte à parte para alimentar ela, tá? Leve uma fonte de alimentação separada para ela e ligue na energia e o cabo de dados no seu notebook, e daí você trabalha normalmente soltando para sua caixa de som. Outra questão aqui que surgiu é do Rodrigo Sano 23. Já até uma questão bem antiga, já de um ano. Ele fala: bom dia, meu amigo. Primeiro quero agradecer pelo seu conteúdo, demais mesmo. Obrigado. Seguinte, quando eu ligo a guitarra no Guitar Rig, dependendo do preset que eu seleciono, ele fala especificamente de distorção, o som fica cortando a cada segundo. Já tentei baixar o ganho, o volume, mais nada. Esse é o primeiro problema. O segundo é quando eu toco o Guitar Rig e o som não fica gostoso. Saca? O som não sai com força de timbre, com aquela potência, e sim o som seco da guitarra. Ele espera que eu tenha entendido, que eu possa ajudar. Bom, vamos lá. Algumas questões aqui. Se você está tocando e está cortando o som, tá? O Guitar Rig, dependendo da distorção que está sendo usada, ela é muito barulhenta, né? Ela faz muito barulho. Então, muitos dos efeitos do Guitar Rig, ele vem com noise gate ativado ali no máximo, né? Então, é natural que às vezes você toca, a corda da guitarra não consegue ficar vibrando porque o noise gate vem e corta o som. Então, a primeira coisa, dá uma olhada nessa. Se o efeito que você está usando, se esse preset que você está usando, está ligado ao noise gate, tá? Você tem um noise gate ligado nele. Outra coisa é que o Guitar Rig 5, por exemplo, ele tem um noise gate nativo dele.
né? Também dá uma olhada, porque às vezes ele está ativado de uma maneira muito forte e ele vai cortar o som, tá? Mas como aqui você está me falando de dois problemas diferentes, uma é de ficar cortando o som e outra é de que está vazando o som da guitarra natural junto com o som da guitarra distorcida, e você consegue identificar essa diferença. Aí tem um outro problema, aí tem um vazamento, né? Eu não sei qual a interface de áudio que você usa, tá? Mas você tem que regular a sua interface para que ela só deixe passar o som do plugin, só do Guitar Rig. Tem interface como a T1Q24, como a Focusrite, Scarlett, que ela tem um botãozinho de controle, né? A T1 tem um botão de blend, de mix, né? Onde você pode mixar o som que chega original da guitarra com o som que está passando pelo plugin, né? Se você não tirar totalmente o som da guitarra que está entrando no desktop, tá? Ele pode acontecer isso, de você ouvir os dois, ouvir o som limpo da guitarra e o som do plugin. Então dá uma checada na tua interface se é isso que está acontecendo, tá? Se tudo estiver perfeito, reguladinho, e mesmo assim você está com problema, aí eu iria no carro. Tá? Mais uma pergunta aí, agora sobre a GT1000, Maxila Scala 2022, tá? Também é uma pergunta antiga, mas vai servir para todo mundo. Ele fala, eu tenho a mesma pedaleira e uma Fender American Special HSS. Gostaria de umas dicas para tirar um timbre para base. Tipo assim, som natural de Fender Strato. Se alguém puder, para ajudar ele. O som natural da Fender, aquele som, pelo menos o som que eu gosto, né? É um som que eu ouço muito em algumas músicas do Paralamas, eu ouço muito algumas bandas, algumas músicas do Legião Urbana, né? O rock dos anos 80 brasileiro, ele foi mais ou menos moldado pela Fender Stratocaster nesse timbre um pouco mais limpo, né, não tão sujo, né? Mas a construção, para mim, básica desse de timbre na GT1000 fica muito bom, mas em qualquer pedaleira você pode usar. Um compressor de leve, tá? Só para atenuar a palhetada mais pesada, né? Um amplificador mais natural possível. Você pode usar o Jazz Chorus, tá? Ou qualquer cópia do Jazz Chorus que tem aí, ficaria ótimo, tá? Um reverb de leve, não gosto de reverb de mola, prefiro um reverb hum, um reverb hall, ou um plate, aí depende, né? Cada reverb vai ter uma característica diferente, mas você pode controlar isso. Talvez antes do reverb um equalizador, né? Só para melhorar o timbre da guitarra. E esse equalizador eu aumentaria um pouquinho, deixaria tudo em flat, daria só um pouquinho de ganho no 400 Hz. Tá? Um pouquinho de ganho ali, 1 decibéis, 2 decibéis ali em 400 Hz, para ele ficar com um estalado, né, da Fender. Eu acho que isso aí já resolve bastante o seu problema. Se você quiser um som mais dimensional, onde você tem a impressão que o som está se propagando mais, ainda você pode colocar um chorus antes do reverb, tá? E também deixar ele uma rotação um pouco mais, não numa rotação muito rápida, numa rotação mais lenta, tá? Uma profundidade no flat. E se ele tiver um mix, você também tira um pouquinho para que o som do chorus não fique muito na cara, tá? Deixa ele meio escondidinho ali. Cara, vai nessa que o som da sua guitarra vai ficar Fender Strato ferradaço. Bom, outra pergunta vem do Jackson Henrique, 2615, e ele fala a respeito do último vídeo que eu fiz, falando de equalizadores, tá? Ele fala que o assunto foi pouco explorado, porque eu deveria ter explorado, também falado dos paramétricos que algumas pedaleiras mais antigas e pedais, eles têm o equalizador paramétrico, e lá no vídeo eu só falo do equalizador gráfico.
Ele tem a total razão. A grande maioria dos equalizadores que nós lidamos no que se refere à guitarra, eles são equalizadores paramétricos. Quer um exemplo? O equalizador do seu amplificador, ele é um amplificador, ele é paramétrico, ele não é gráfico, né? Tem amplificadores da mesa Bug, por exemplo, que tem tanto o paramétrico quanto o gráfico, né? Pedais, botão de tone de pedal é um equalizador paramétrico, né? Então realmente tem muita coisa para falar sobre equalizador paramétrico, né? Eu escolhi lá falar sobre o equalizador gráfico, porque ele também um dos pedais mais famosos equalizadores é o Boss GE, né? GE ou EQE, se não me engano, QE, e ele é gráfico, né? A pessoa visualiza ali, né? E também, eu respondi para ele, eu falei, eu também falo muito, né? Se você largar eu para falar de equalizador, eu vou ficar 3 horas fazendo um vídeo sobre equalizador, né? E é uma coisa que fica inviável. Então, eu abordo o assunto disso, né? Então eu tenho os vídeos que eu faço para o YouTube, que são vídeos mais superficiais, mais de base, né? Porque a grande maioria das pessoas que assistem vídeo no YouTube, ela quer coisa meio pronta mesmo, né? Não quer ouvir muito, né? Uma parte, sim, já tem conhecimento e acompanha os vídeos até o final e aprende bastante. E tem uma boa parte que já sabe o que eu falo, né? São pessoas que já têm conhecimento, como é o caso do Jackson, né? Então, assim, o que eu faço? Aqui no YouTube eu tenho um conteúdo que é um pouco mais básico, tá? Se a pessoa se interessar mais, ela que se agregue no meu Telegram, que lá eu aprofundo um pouquinho mais. Tem coisas que eu não falei no vídeo do YouTube, que eu falo no vídeo do Telegram, tá? E tem a comunidade Área 51, que é onde aí sim eu despejo mesmo tudo. Mas aí você tem que aguentar, porque você vai ver 3, 4 vídeos sobre equalizador de 1 hora cada um, né? Então, por isso que eu falo que até a Área 51, eu não sei quando que eu vou acabar o curso de teoria do timbre lá, porque tem muita coisa para se falar. Cada pedal, cada efeito, ele tem uma infinidade de ângulos para você olhar. E eu vou falar de todos os ângulos, então paciência aí comigo, Jackson, tá? Esse foi só um primeiro conhecimento, depois vem mais coisa. O Telegram está aberto justamente isso, para que pessoas que tenham conhecimento entrem no Telegram e conversem com os que estão iniciando e vocês lá consigam se ajudar uns aos outros, tá bom? Mas muito obrigado pelo comentário aí, seu ponto de vista está certíssimo. Agora nós vamos ver mais um comentário que é do Rocky Reinders, não sei, 1981. Ele falou que o DS1, pedal DS1 da Boss, né, tá em tudo que nós escutamos. Tá no som do Slash, do Steve Vai, que usava ele como bust. Um dia desse, ele estava gravando, um inscrito estava gravando um cover do solo do Too Many 2 Years do Whitesnake. Ele estava usando um drive do Marshall e não estava conseguindo chegar no timbre. Aí ele deu uma regulada, colocou o DS1 empurrando o Marshall foi lá, deu uma textura mais grave, que é o que estava faltando, e o som ficou lindo. DS1 da Boss é o pedal mais vendido no mundo em todos os tempos. Tá? As pessoas falam, tem alguns que odeiam, tem alguns que amam. Eu estou entre os que amam. Tá? E quando você fala de DS1, você tem que ter isso na cabeça. É o pedal mais vendido no mundo. Compra, guarda no teu armário e um dia que tiver faltando alguma coisa no drive da sua guitarra, você tira ele do teu armário e coloca para tocar, para ver se não é ele que está faltando. Valeu? Obrigado pela pergunta. Outra questão aqui do Elkson Guitar. Eu conecto o USB na pedaleira, ligo ela, abro o software, mas não conecta. Precisamos pressionar algum botão na pedaleira? Eu não estou me lembrando qual é a pedaleira que ele falou aqui, mas eu acredito que seja ou a Valenton ou a GE200, né? Eu já falei,
Isso em outra resposta. Muito amigo meu aparece aqui com a pedaleira falando, cara, eu não estou conseguindo conectar a pedaleira no meu computador. Eu instalei o drive, fiz tudo, aí quando eu plugo, não vai para frente. Aí eu volto, pego um cabo aqui de boa qualidade, USB, faço instalar o programa aqui, colocar na pedaleira e aqui roda legal. Quando a pedaleira não está conectando com o computador, com o software dela no computador, o problema é cabo. Você não pode confiar no cabo que vem com ela. O cabo que vem com ela é ruim. Então, tenha sempre à mão um cabo que você comprou que seja bom. E o seu problema some. Para vocês que ficaram até aqui no vídeo, eu agradeço pra caramba. Peço de novo que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo se vocês acham que tem alguém que precisa de alguma resposta aqui. Entra lá no grupo do Telegram para me ajudar, tá, gente? Lá vocês podem ajudar iniciantes, vocês podem ser ajudados por pessoas mais avançadas. Eu mesmo estou lá, se alguém perguntar, eu respondo para todo mundo lá. Se alguém quer uma resposta mais particular, manda direct para mim, eu respondo no direct também. Telegram é um negócio super legal, que funciona super bem. Fora o Telegram, eu tenho a Área 51, que é a comunidade por assinatura. Ali você vai pagar por um ano, está saindo hoje R$18 por mês. Esse preço vai ficar até o final do ano só. Depois eu vou mudar esse preço, porque ela já vai estar mais cheia de conteúdo. E eu daí vou ter que subir o preço, porque eu não tenho como segurar, né? Porque dá muito trabalho como fazer, né? E tem a minha lojinha do Amazon, tem vários produtos lá. Hoje mesmo eu já vou estar enxertando mais algumas coisas nela. Estou querendo colocar o GP5 da Valenton aí, que é uma novidade que chegou. Procurar mais algumas coisas legais para colocar lá. E eu sempre procuro comparando com o Mercado Livre, tá? Tanto na entrega quanto no preço, tá? Por quê? Porque o Mercado Livre é o Mercado Livre, né? Eu acho o Mercado Livre um lugar muito legal para você comprar coisa usada, né? Se você confia no vendedor, se você vê as qualificações dele. Para comprar coisa nova, eu já confio mais no Amazon, porque tem uma entrega que eu acho melhor e tem garantias de devolução melhores. Então, assim, eu prefiro até, eu sou até afiliado do Mercado Livre, mas eu prefiro trabalhar mais com a Amazon, que por enquanto eu sinto mais firmeza. Então eu sempre bato os preços, entrega, tudo, e tento achar, se não condições melhores, pelo menos condições iguais para que você compre. Então, se você está pensando em comprar alguma coisa, dá uma olhada lá, tá? Ou manda uma mensagem para mim, para ver se eu não acho alguma coisa com preço bom para vocês lá, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.